Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém. Agora vai lá para Mateus capítulo 5. Tudo que Jeremias escreveu, irmãos, ele é muito, muito bonito quando você lê, relê, porque Jeremias, eu falei isso há uns domingos atrás, Jeremias, eu estou para ver um profeta como Jeremias. Jeremias, ele tinha um coração onde Deus derramava do sentimento dele no coração desse menino, de Jeremias. Então, os exemplos dele são todos muito fortes. Vocês vão lembrar aqui, eu preguei alguns dias atrás, sobre assim como um cinto tem que ficar apegado à cintura do seu senhor. Lembra disso? Vocês lembram dessa mensagem? Quem lembra dessa mensagem? Também falei aqui alguns domingos depois a respeito de Jeremias num profundo sentimento de tristeza, e Deus colocando nele o sentimento, porque ele estava triste com a situação de Israel, e aí Deus coloca o sentimento de tristeza que estava no coração de Deus. Toma, você está triste com a condição do povo? Então olha o que eu sinto. Em vez de olhar com a sua ótica, com o seu sentimento, olha como eu vejo. E aí Deus coloca no coração de Jeremias o sentimento dele. Era muito comum isso acontecer. Tanto é que Jeremias escreve o livro das Lamentações de Jeremias. Porque é um período muito crítico, muito duro, complicado, complexo. O povo estava cativo, e ele, dentro desse cativeiro, ele foi levado junto para dentro de um cativeiro na Babilônia. E ele, quando ele é levado nesse cativeiro, ele faz parte de um grupo elitizado. Porque como aconteceu, vocês devem conhecer a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel. Todos são contemporâneos em datas diferentes, Deus usou cada um deles. Mas eles são todos basicamente são contemporâneos, uns viveram quase que no mesmo período. E Jeremias, ele foi um profeta que foi levado para dentro do cativeiro. Ele viveu também dentro, ele tinha a cidade dele em Jerusalém, ele vivia no meio do povo dele, e veio o povo inimigo e levou-os de maior destaque. Na segunda invasão, eles foram levados lá para dentro do cativeiro. E quando eles foram levados, eles foram ensinados com muitas coisas. Por quê? Porque o povo judeu, ele é reconhecido como um povo que é um povo duro naquilo que acredita, tá? Você, quando vai falar com um judeu, eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem um monte de guerra lá no Oriente Médio? Vocês sabem, vocês acompanham as notícias? Vira e mexe, tem guerra lá para aquele lado. Por quê? Tanto árabes e judeus, eles são muito firmes na crença que eles têm. Todos eles partiram da raiz de Abraão. E aí cada um foi seguindo a sua cultura, a sua tradição. E eles têm um jeito rígido, dificilmente eles voltam atrás no que creem. Porque muito além de só ter um hábito de vir num templo e cultuar e ler os escritos, como Jesus fez, eles tinham a prática religiosa como cultural. Ou seja, tudo que eles faziam no dia a dia era para louvar o nome do Senhor. Tudo que eles faziam, absolutamente tudo. Se eles iam partir um pão, eles davam graças ao Senhor. Por isso o Senhor Jesus, quando partiu o pão, disse: este é o meu corpo, graças te dou, Senhor. Era um gesto deles, desde o partir do pão, desde o acordar até a hora que eles iam dormir, tudo que eles faziam era voltado para Deus. Mas não só num sentido espiritual místico, é porque fazia parte da tradição deles. Eles queriam honrar a Deus em tudo. E o povo cativo lá dentro da Babilônia não podia fazer as mesmas coisas que faziam quando estavam livres. E se tem alguma coisa que eu quero ser educado com as palavras. Quando você não presta o culto que você sabe que Deus merece, você vai para casa diferente. Quando você não consegue adorar aqui, do jeito que você sabe que Deus espera que você adore, você vai para casa parecendo que está faltando alguma coisa. Não é assim?
Quando você chega na igreja, às vezes recebe uma notícia de alguém ou contra você, daqui de dentro ou de fora, e isso tira você um pouquinho do foco, do prumo, do que você deveria entregar aqui na igreja, você volta para casa chateado. Quando o ambiente não está do jeito que a gente quer, a gente volta para casa pensando que faltou alguma coisa. Quando não tem aquela mexidinha no nosso coração, e isso também é bom, né? Tem coisas que precisam abalar a nossa estrutura, o nosso interior, mas quando não passa pelo protocolo do que a gente acha que é certo, nós vamos embora para casa faltando alguma coisa. Digo mais, quando falta numa Santa Ceia, faz falta no seu mês? Sim ou não? Para quantos fazem falta aqui quando não vem na ceia? Olha aí, ó. Vocês estão percebendo? Há muita similaridade de Jeremias conosco, por quê? Porque ele está se lamentando de coisas que faltavam. Está faltando alguma coisa. Quando nós ouvimos um clamor no final de um louvor, pedindo para que a igreja seja avivada, é sinal do quê? De que nós, no nosso culto e na nossa adoração, sentimos falta de pessoas que poderiam estar ao nosso lado louvando também. Algo está acontecendo e o nosso Deus não passa despercebido dessas coisas. O Senhor vai intervir, irmãos. O Senhor vai intervir. E esse é o nosso sentimento. Nós ficamos entristecidos porque Deus também sente falta de pessoas que deveriam estar aqui e não estão, por N razões, N fatores. Mas eles não estão. Se isso nos incomoda, imagina o coração de Deus. Jeremias sentia assim. Jeremias sentia incômodo por essas coisas. Por quê? Porque o povo estava se acostumando a viver prisioneiro. Irmãos, em nome de Jesus, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre nós. Não existe prisão infinita, até porque o povo não ficou preso sempre. Eles foram libertos, voltaram para Jerusalém, reconstruíram as muralhas, tiveram o seu templo erguido, abriram o livro da verdade, leram e ficaram felizes durante 6 horas. 6 horas de pé lendo as escrituras. Por quê? Porque eles falaram assim: agora sim eu me sinto completo. O Senhor vai intervir na nossa causa, em nome de Jesus. Mas o povo se acostumou a viver de cativeiro em cativeiro, de prisão em prisão. O povo se acostumou com os altos e baixos. Os altos é Deus fazendo alguma coisa, os baixos é a gente prisioneiro de alguém. Esse foi o costume que se criou. Tanto que de geração em geração, o problema Deus sempre traz à tona. Vocês se esqueceram do que eu fiz lá atrás? Vocês se esqueceram do que eu fiz no deserto? Tirei vocês do Egito, fiz vocês atravessarem o mar. Porque na época, um rio grande, para eles era como um mar. Então Deus falava assim: vocês não passaram nas águas no pé seco? Vocês se esqueceram do que eu fiz? Vocês porventura se esqueceram que o pai de vocês na fé, que é Abraão, fui eu que dei a fé para ele? Fui eu quem fiz todas as coisas? Virava e mexia o povo. E esses processos, irmãos, nós passamos até hoje. Até hoje. E eu não vou entrar aqui no caminho de dizer que a culpa é sua. Não vou, porque para dizer que a culpa é sua, o diabo já vai fazer isso e melhor do que eu. O diabo vai apontar o dedo para você e vai dizer que essa igreja, apesar de ser sede de um ministério há mais de 60 anos, ela não está lotada, ela não é grande com 1000 lugares. A culpa é sua. Eu não vou fazer isso, porque a culpa não é sua. Nós temos que aprender a entender que existe um Deus que se assentou num monte e Ele começou a nos ensinar e enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente, como o diabo nos acusa, e uma forma diferente como a gente acha que é. A culpa não é sua. Já basta a culpa do pecado na sua vida. Já basta você saber que tem coisas que eu não sei, que o seu irmão sentado do lado não sabe, que Deus sabe. Já basta isso para nós. Já basta que cada um de nós aqui tem uma vidinha secreta que precisa ser morta, porque senão não vai ter novo nascimento. Já basta isso. Já basta que em cada um de nós, e não passa ninguém aqui, ninguém, tá? Porque eu faço parte da igreja de Cristo. Nenhum de nós
em nós mesmos, somos desculpáveis. Não tem desculpa para o nosso pecado. Já basta saber isso. Jesus, Mateus capítulo 5, ele senta no monte, ele começa falando a respeito das bem-aventuranças. Diz em Mateus 5, versículo 1, que Jesus, vendo as multidões, subiu, sentou-se, e ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No meio do sermão, e Jesus ele continua ensinando, sentado no monte, no meio do sermão ele diz assim: bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome, que sofrem por causa do meu nome, porque da mesma forma aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. E Jeremias estava no meio dos profetas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estou falando isso porque Deus tem algo maravilhoso para ministrar o nosso coração. Então presta bastante atenção no que o Espírito vai falar com você. O sermão da bem-aventurança é uma proclamação de misericórdia de Deus, enxergando quem nós somos de verdade. Se eu falar para os irmãos, se eu perguntar para os irmãos o que vocês entendem como bem-aventurados, o que quer dizer bem-aventurado? Você vai me falar assim que bem-aventurado é aquele que tem felicidade, é aquele que é bem-sucedido, é aquele que manifesta coisas boas. Você está aqui? Bem-aventurado na nossa mente, quando a gente fala assim, bem-aventurado, é aquele que tem sucesso. Então, se eu disser para você assim, você é um bem-aventurado, imediatamente, na sua mente, você vai pensar dentro do comum, dentro do que é falado hoje na nossa língua e na nossa cultura como bem-sucedido. Então, uma pessoa bem-sucedida, o que ela tem que ter? Pode falar, filho. Abençoado. Abençoado. Mas o que uma pessoa abençoada, bem-aventurada, ela tem na vida dela? O que ela conquista? Dinheiro? Coisas boas. Dinheiro? Vamos, irmãos, vocês estão aqui ou vocês estão em Nárnia? Bens? Paz, amor, alegria, bem-aventurado é aquele que conquista essas coisas. Eu quero que vocês me falem assim, por exemplo, no sentido da paz. Quem realmente vive paz? Depende do que é paz para você. Se paz para você é tranquilidade, paz não é sinônimo de tranquilidade. Mas nós, naturalmente, fazemos sempre associações que nos levam a uma situação de conforto. E hoje, conforto para nós é ter uma vida financeira abençoada. E o que é abençoado? Consigo pagar minhas contas, consigo comer pizza pelo menos 2, 3 vezes na semana. Não, pizza não, que engorda, faz mal. Tudo bem, mas que você vai gastar esse dinheiro em algum lugar, você vai. Então, na nossa concepção de bem-sucedido, de sucesso, ela está um pouquinho fora e descontextualizada do que a gente acabou de ler. Porque se você ler de novo o sermão de Mateus 5, Jesus está falando de pessoas que são pobres, miseráveis, doentes, pessoas que estão em cadeias, prisioneiras,
pessoas que são insultadas, todo tipo de pessoa que certamente, se eu perguntar, você é um desses que está sentado aí hoje? Você vai falar para mim que não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, eles vão se alimentar. Aí você vai falar assim, eu não tenho nenhuma causa na justiça. Então eu sou bem-sucedido. Se a gente confrontar o que nós pensamos de sucesso hoje, de bem-sucedido hoje, está totalmente fora do que Jesus está falando aqui. Se eu pegar o Salmo 1, quem lembra o Salmo 1 aqui? Bem-aventurado, você lembra, Carlão? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado, de novo, bem-aventurado, bem-sucedido, alguém na Bíblia. Abençoado é aquele que segue algumas... Tem tudo a ver com o texto de Mateus 5. Jesus está falando para nós que o nosso conceito de bem-sucedido, ele está totalmente equivocado. Vai mais além. Vai mais além. Pastor, está doido? Não estou. Você já vai entender. Jesus, ele olha para um tipo de pessoa que ninguém olha. A palavra bem-sucedido que está aí é uma palavra hebraica chamada Ashrei. Ashur quer dizer paz, quer dizer pés. Eu piso no chão com meu Ashur, meus pés. Ashrei quer dizer aquele que marcha, aquele que continua caminhando. Então a qualidade principal que Jesus reconhece, diz que os discípulos têm que ter, é a qualidade de alguém que não para de caminhar. Bem-sucedido não é aquele que atinge um objetivo. Bem-sucedido é aquele que não para em hipótese nenhuma. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, versículo 3 antes, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que são pobres, mas eles não param de marchar. A ótica do Evangelho está dizendo para mim e para você que ninguém escolheria nenhum de nós, mas Jesus nos escolheu e Ele diz para nós continuarmos marchando. Bem-sucedido é aquele que é pobre. O pobre aparece no versículo 3, acompanha comigo aí, em nome de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, eles estão marchando para o reino dos céus. É aquele que é pobre. No versículo 4 diz que os que choram serão consolados. Aquele que chora, Salmo 126. Quem lembra do Salmo 126 aqui? Teve gente aqui que pregou o Salmo 126 em campanhas de 12 dias há 1 ano, 2 anos atrás. Com lágrimas nós semeamos, mas com júbilo voltaremos com a colheita do que nós semeamos. Ou seja, bem-sucedido é aquele que chora, mas ele continua marchando. Não é só chorar, porque senão, irmãos, não tem cabimento Jesus propor algo para nós que transforme a nossa vida, contradizendo aquilo que nós temos condição de fazer. Jesus não coloca isso para nós. O nosso Deus torna coisas impossíveis impossíveis para nós. Ele torna curas impossíveis impossíveis para nós. E aí Jesus diz no versículo 3 o quê? Bem-aventurados os pobres. Então os pobres não podem parar de marchar. Continua, porque você é bem-sucedido. Mesmo sendo pobre, continue marchando. Você é bem-sucedido porque chora. Que coisa maluca. Jesus dizer assim, olha, quem está chorando é bem-sucedido. Por que quem está chorando é bem-sucedido? Não tem cabimento, porque nós aprendemos, irmãos, que necessariamente isso é algo que tem que acabar, que homem não chora. Quantos homens aqui ouviram isso? Olha que cultura maligna. Homem não chora. Cala a boca que homem não chora. Isso não existe. Você tem todo o direito de chorar. E o que Deus manda falar para você hoje é, mesmo chorando, continua a marchar, porque fui eu quem te escolhi.
Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o bem-aventurado, se você for trocando aí toda vez bem-aventurado com a palavra aqueles que marcham, você vai perceber que fica muito mais próximo da nossa realidade. Então, quem é pobre continua marchando. Quem chora continua marchando. Versículo 5. Você que é humilde continua marchando porque você vai herdar a terra como herança. No versículo 6. Você que tem fome e sede de justiça continua marchando. Continue. Você que ora pela sua família, continue marchando em oração. Você que está buscando a salvação de alguém da sua casa, continue marchando, porque isso é mais próximo da nossa realidade. Jesus ia propor alguma coisa fora do nosso alcance? De jeito nenhum. Quando ele se diz assim, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, há um reconhecimento primeiro de Pedro, e ele fala, é verdade, Pedro, isso que você disse é totalmente verdade. Eu sou Deus próximo a vocês. Eu sou o Deus que na crença cultural de vocês está longe, mas eu sou o Deus próximo de vocês. Continuem marchando. A propósito, irmãos, continuar marchando é uma palavra que Deus sempre falou para o povo dele. Continue. Pois o povo para na frente do Jordão. E aí, Moisés, o que vamos fazer, hein, Moisés? E aí, Deus, o que vamos fazer? E Deus responde, mande ao povo o que? Pronto, irmão. Vai marchando, mas nós somos pobres, nós não temos barco, olha só. Nós não temos barco, nós não temos nada, nós não temos nem arma para lutar com o faraó que está chegando aí, furioso para matar a gente na beira do mar, na beira aqui da praia. O que nós vamos fazer? Olha, povo, o Senhor, eu, Moisés, só ouvi de Deus o seguinte, diga ao meu povo que continue Ashirei. Por quê? Quando o Senhor fala bem-sucedido, bem-aventurado e abençoado, é porque primeiro, guarda isso no seu coração, foi Deus quem te abençoou. A palavra inicial de tudo foi Deus que deu sobre a sua vida, amém? Foi Deus quem tirou você do cativeiro e libertou você para estar sentado aqui dando glória a Ele hoje. Foi Deus quem curou você daquela doença que todo mundo desenganou. Foi Deus quem curou você. Foi Deus quem abriu a porta para quem estava faminto. Foi Deus quem abriu a porta para o pobre. Foi Deus quem fez todas as coisas e disse, vão e governem e se multipliquem e sejam felizes. Foi Deus quem fez todas as coisas, irmãos. Diga ao meu povo que Ashirei. E o povo fez o quê? Começou a marchar. Quando começou a marchar, Deus deu uma palavra para Moisés, dizendo assim, e vai lá e toca com a vara no mar. E nesse caminho, presta bem atenção, quando você for marchar, faça a tua parte, não fique olhando e nem classificando a tua dificuldade. Porque Deus é quem sabe o que você está passando. Isso para mim fica claro no capítulo todo de Mateus 5. Não tem ninguém dizendo assim, Senhor, olha eu aqui que sou pobre, Senhor, olha eu aqui que estou chorando, Senhor, olha eu aqui que sou humilde, Senhor, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Não tem ninguém assim, não tem ninguém querendo esfregar a sua dificuldade no nariz de Deus e exigindo absolutamente nada. Você tem um Deus que domina tudo e sabe de tudo. E Ele sabe de cada uma das necessidades, que tinha pobre, que tinha humilde, que tinha faminto, que tinha injustiçado, que tinha gente rejeitada, e Ele só fala uma coisa, continuem marchando, Ele sabe que no meio da gente hoje tem gente em dúvida com a sua fé, e Deus manda dizer a você, continue marchando. Ele sabe de mães que estão lutando aqui pela sua família, e Ele só manda dizer a vocês, mães, continuem marchando. Ele sabe de gente como eu que precisa de cura, mas Ele diz a mim e a vocês que precisam de cura, continuem marchando. Esse é o nosso Deus, que garante, Ele abençoa. Ele está dizendo assim, vai, continua, porque sou eu quem estou abençoando você. Sou eu quem estou vendo a sua necessidade. Então você observando, você já vê que não tem ninguém dizendo para Jesus o que Ele tinha que fazer. Embora a notícia de que Ele era capaz de fazer grandes coisas já estava correndo. Se você ler comigo aí no capítulo 4, lê comigo rapidinho. No capítulo 4, versículo 23,
diz que Jesus ele foi por toda a Galileia. Você pode ver aí. Capítulo 4, versículo 23, Jesus começa a ensinar o povo e curar os doentes, e diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e circunvizinhança. Então quando Jesus, ele senta no monte para falar, irmãos, já estava todo mundo sabendo da notícia de quem ele era. Todo mundo já sabia quem ele era. E o que se espera então é que a multidão chegasse cobrando dele alguma coisa. Só que a palavra diz que Jesus, vendo as multidões se aproximando, ele se senta como um rabino, como um mestre. Aliás, ele é o mestre perfeito. Ele senta e ele começa a falar ao povo: vocês pensam que eu não vejo a necessidade de vocês? Se eu ler toda a sequência de bem-aventuranças, vocês pensam que eu não vejo a dificuldade de vocês? Pois eu vejo o que chora, eu vejo o humilde, eu vejo o pobre, eu vejo tudo. Continuem marchando, porque eu estou abençoando vocês. E aí é que está o segredo, irmãos. O segredo de uma vida espiritual aonde é capaz de praticamente apalpar Deus e sentir Ele em nós e atuando ao nosso favor, é parar de ficar pensando que Deus, porque Ele abençoou, tudo tem que dar certo. E de cara. Pastor, você está doido? Você está dizendo que se Ele abençoa vai dar errado? Não, eu estou dizendo que a nossa visão de que quando Deus abençoa é que está fora. Porque aqui não está mostrando que Ele sentou e Ele falou assim: quem está com dor de cabeça, levanta a mão. Aí um monte de levantou a mão. Ele falou: sejam curados em nome de Jesus. Quem está com dor nas costas aí, levanta a mão. Aí um monte levanta a mão. Sejam curados em nome de Jesus. Quem precisa de porta de emprego, levanta a mão. E aí os que estavam precisando de porta de emprego levantaram a mão. E ele falou: vocês vão ter emprego tudo amanhã. Não foi isso que aconteceu. Ele revelou a situação de cada um. E ele disse que em cada situação ele estava abençoando. Continuem marchando. Continuem marchando. Continuem marchando. Eu estou vendo você chorar. Mesmo chorando, continua. Eu estou vendo você ser humilhado. Mesmo sendo humilhado, continua. Continua marchando. Aqueles que marcham. Até porque, irmãos, aqueles que marcham são discípulos de Jesus. Tanto é que no Apocalipse ele diz assim: ser fiel até o fim, e eu vou te dar a coroa da vida. Terceira lição de hoje, se você não percebeu, eu vou dar a você. Para quem marcha e vai cumprir essa caminhada cristã como discípulo de Jesus, tem prêmio bom lá no final. Tem prêmio bom para você lá no final, em nome de Jesus. Coisa boa lá na frente. Basta que você continue marchando. Basta que você continue dentro do conceito de sucesso que Deus tem para a sua vida, e não no que você foi bombardeado. Logo depois do sermão da montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, se você olhar comigo no versículo 13, Mateus 5,13, ele está dizendo que o povo dele, os discípulos dele, são duas coisas. O que está escrito aí no versículo 13? Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E ele faz uma afronta, ele faz um confronto direto, porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Naquele tempo, Roma era a luz, o sistema era a luz. Então Roma era assim. Eu falei isso aqui uma vez, a gente ficou conversando um mês, né, Edinho? Sobre o evangelho, a notícia que a gente tem que levar. Qual é a notícia que nós temos que levar? A notícia que se tinha é que todos os dias Roma tomava conta de uma cidade e expandia o seu território, e essa notícia boa nova, significa evangelho. E tinha o evangelho de César, das conquistas de César, tinha o evangelho de Roma, de como ela estava crescendo, e Jesus ele fala assim: olha, vocês que estão sofrendo, mas continuam marchando, vocês é que são a boa notícia. Por quê? Como Deus é glorificado na nossa vida? Nos testemunhos. Deus é glorificado e testificado nos testemunhos, irmãos.
Então não é o testemunho de conquista. O que ele está falando é, primeiro, ele escolhe os que ninguém escolheria. Segundo, ele sabe da necessidade de cada um que ele chamou para ser seu discípulo. Terceiro, não é para a gente ficar esfregando nada na cara do Senhor. O Senhor já sabe o que a gente precisa. Mais uma, quarta. O brilho de Cristo é que brilha em nós. O sucesso verdadeiro está no quê? Eu continuo marchando e tem um general à minha frente que é Jesus Cristo. E o comando dele está sobre a minha vida. E a força e o poder dele estão na minha vida. E essa força e esse poder é a boa notícia que eu vou levar. Além de sentar e ouvir e saber que é para eu continuar marchando, quando eu marcho tem um propósito. Quem estabeleceu o propósito foi Deus. E nós temos que dizer, irmãos, por que você veio cear? Por que você veio cear? Você veio participar da mesa por quê? Com qual intuito? Cumprir um protocolo religioso? Você vai voltar para casa achando que falta alguma coisa. Mas se você veio para sentar na mesa com o seu mestre, aí você está cumprindo o propósito. Se você veio sentar na mesa e participar em koinonia, significa comunhão. Se você veio participar da mesa em diaconia, que quer dizer serviço. Você veio participar da mesa em martíria, testemunho. Não testemunho de quão moralmente bom você é, mas em testemunho que Deus, que mandou você continuar marchando, trouxe você até aqui para poder participar da mesa com Ele. Louvado seja Deus. A casa é do Pai, mas você é filho bem-vindo. Eu quero encerrar pedindo a vocês que façam uma oração sincera hoje. O que você está pensando em parar? Você está pensando em desistir, em parar de marchar, em estagnar? Não. O reino de Deus é feito de pessoas que estão em constante movimento. E aquele que está parado, o Senhor manda a palavra, como está fazendo hoje, para fazer você se movimentar. Não para de marchar. Você pode ser uma pessoa de cada grupo aqui. Você pode ser alguém que está chorando, alguém que seja humilde, que precisa de justiça. Você pode ser alguém aqui pobre de espírito. Ou você pode ser tudo isso que eu falei. Eu não vou prometer para você que você vai sair daqui sem isso tudo que eu estou falando. Mas uma coisa é certa. Se eu marchar, porque Jesus está mandando, eu sei que Ele que está na frente, e Ele é quem vai dar a vitória, e Ele é quem vai garantir a conclusão da caminhada, amém? Em nome de Jesus, curve sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero dar uma oportunidade a você que está pensando em parar de marchar, está afastado do caminho do Senhor, até vem na igreja, vai nos cultos, assiste a mensagem, mas o Senhor está mandando dizer a você que é para você ficar de pé e marchar, porque Ele é quem garante a sua marcha, a sua caminhada. Você que não vê saída, não vê como resolver, talvez você vá embora hoje ainda pensando em chorar, ainda se sentindo pobre, mas vai marchar com a força do Senhor. Alegre e se regozije, porque o Senhor é com você. E você vai ver todo esse período passar, o tempo que for, e lá na frente o Senhor vai te dar vitória. Eu quero orar com você, que está se sentindo sem forças para marchar. Não vê sentido em algumas coisas na sua própria vida. Quero dar a chance de você ficar em pé no seu lugar, não precisa vir aqui na frente, mas precisa desse revigor de Deus. O Senhor manda dizer a você que Ele é quem te escolheu. Em todos os discursos, Jesus foi muito duro com os ricos, mas aquele que se colocava como pobre, Ele garantia. Você se sente sem forças, o Senhor manda você marchar. Eu quero orar com você que está nessa situação. Pois foi para isso que o Senhor trouxe você aqui hoje.
Deixe o Espírito Santo convencer você, pois Ele é quem convence. Pastor, eu quero marchar, mas eu não sei nem para que lado ir. Pois já tem um rumo para você, é o reino de Deus. Pois o povo dele que marcha, marcha para o reino de Deus e pelo reino de Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que você foi criado. Senhor, eu oro pelos teus filhos que estão em pé. Seja em pé de fato, ou sejam aqueles que estão se sentindo tão humildes que não têm nem coragem de levantar. O Senhor é um Deus que do alto da montanha enxerga todas as coisas. Eu oro por esses teus filhos aí. Peço que o Senhor, mesmo nos ensinando, sentado no monte ensinando, fortaleça os teus filhos para que eles consigam marchar. Em nome de Jesus. Nós não sabemos o motivo da dificuldade em marchar. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas se o Senhor dá uma ordem, se o Senhor quer que a gente continue marchando, é porque o Senhor sabe que aquilo que nós estamos passando não é o suficiente para nos parar, não é maior do que o Senhor. Não é maior do que o Senhor. A dificuldade, a tristeza, o choro, a humilhação, o estado em que nós estamos não são coisas maiores de quem é o Senhor. E a tua palavra, o teu mandamento, a tua ordem, ela é muito maior do que tudo. E nisso nós somos abençoados, bem-sucedidos, porque apesar de toda dificuldade, o Senhor garante um prêmio para a nossa vida. O Senhor garante aquilo que o Senhor promete. E o Senhor cumpre. Abençoa o teu filho, os teus filhos. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro também te agradecendo por essa palavra. Que nada pare a caminhada que o Senhor é quem estabeleceu. Em nome de Jesus. Absolutamente nada, Senhor. Fortalece aqueles que estão em dúvida quanto à sua fé. Fortalece o teu filho, fortalece a tua filha. Aqueles que estão confrontados com o viver bem e o viver para Cristo. Que cresça no nosso coração que o viver para Cristo é melhor do que tudo. E o morrer para Cristo é mais valioso ainda. Porque morrendo para o Senhor aqui, morrendo pelo Senhor aqui, nós ganharemos vida. E vida em abundância. Todas as portas se abrem quando nos definimos como representantes do teu reino. Em nome de Jesus, fortalece isso no coração dos teus filhos, do teu povo, das tuas filhas. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecendo pela palavra, Senhor. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus.